O Sermão do Monte são vários detalhes que o Senhor foi ensinando que tem a ver com o comportamento do cristão. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, o Sermão do Monte, ele tem a ver com a identidade do discípulo. Tem muito a ver com a identidade do discípulo. Para John Stott, um teólogo inglês falecido há uns 2 anos, ele dizia o seguinte: o Sermão do Monte parece ser a essência do ensino de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus ensinou, nós encontramos a essência no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o que Jesus quer é demonstrar qual deve ser o comportamento, o caráter do cristão no reino de Deus. É isto que Jesus quer mostrar, qual é o comportamento, como nós devemos proceder no dia a dia, nós que nos identificamos por cristãos, por salvos por Jesus Cristo, que tivemos uma experiência pessoal com Jesus. Então, as bem-aventuranças, que nós vamos ler daqui a pouco, são as qualidades que devem ser encontradas na vida daqueles que se submetem à soberania de Deus, na vida daqueles que são controlados por Deus, na vida daqueles que são submissos ao Senhor, na vida daqueles que decidiram seguir ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Observe que as bem-aventuranças, elas são relatadas e chegam a ser de uma forma hierárquica, porque uma não pode existir sem a outra. É impossível ter uma bem-aventurança e não ter a outra. Elas estão encadeadas, elas estão linkadas, então não é possível eu separá-las na vida de um cristão. Então, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 8, nós vamos ler as bem-aventuranças, se você quiser me acompanhar, e à medida que eu for lendo essas bem-aventuranças, eu vou relembrar aquelas já faladas pelo pastor Novaes, e aquela falada pelo Hudson na semana passada, de uma forma bem resumida, para que nós possamos chegar à bem-aventurança que nós vamos meditar hoje, que é: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 8. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre em espírito, nós vimos essa explicação do pastor Novaes, é aquele que reconhece a sua condição de pecador, aquele que reconhece que não há nada dentro dele que pode fazer se aproximar de Deus, a não ser a graça revelada em Jesus Cristo. Pobre em espírito é aquele que reconhece a total dependência de Jesus Cristo para que ele possa ser justificado diante de Deus. É este que reconhece. Nós nos lembramos muito bem quando Jesus usou como exemplo a oração do fariseu e a oração do publicano. O fariseu, todo orgulhoso, batia no peito e dizia que jejuava, que orava 4 vezes ao dia, que dava os seus dízimos e fazia isso em alta voz, para que todo mundo escutasse. E o publicano, ele chegou diante do Senhor e ele clamava ao Senhor por misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano se reconheceu como um pobre de espírito. Ele pedia ao Senhor misericórdia, porque não há nada que eu possa fazer para me justificar, para pagar os meus pecados diante de Ti. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece que para chegar ao Senhor tem que passar pela graça salvadora de Jesus Cristo e tem que se reconhecer pecador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que reconhecem os seus pecados e os confessam. Aqueles que sabem que são pobres de espírito.
É por isso que eu disse que uma bem-aventurança depende da outra. Aquele que reconhece que é pobre de espírito, ele reconhece o seu pecado e ele vai então pedir perdão aos seus pecados, porque ele reconhece que através do perdão em Jesus Cristo, ele pode ser salvo. E ele é levado a um estado de profunda tristeza pelo seu pecado, que ele chora por esse seu pecado. Nós vamos estudar hoje no livro de Neemias, quando Neemias, com todo o povo, se reuniu para ler a lei, que Esdra veio ler a lei, e eles viram os pecados que eles haviam cometido diante do Senhor. A Bíblia nos diz que Esdra e o povo choravam enquanto confessavam os seus pecados. Esdra e o povo choravam enquanto oravam e confessavam os seus pecados. Bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que reconhecem os seus pecados e choram pela tristeza desses seus pecados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes, os mansos, aqueles que têm serenidade, foi o sinônimo que o pastor Novaes usou quando pregou sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm serenidade, que têm autocontrole, e esse autocontrole vem pelo Espírito de Deus. Então, se eu reconheço a minha humildade, se eu reconheço que eu sou pobre de espírito, se eu choro, eu tenho o Espírito de Deus que me levou a essa confissão, então eu me torno um humilde, me torno um controlado pelo Espírito de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Aqueles que anseiam por fazer o que é justo, por fazer o que é reto. Aqueles que se preocupam em caminhar na luz do Senhor, em caminhar com retidão diante do Senhor, em olhar os seus passos de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os misericordiosos reconhecem a dependência da misericórdia de Deus. Eles sabem que depende de Deus. São misericordiosos com os outros. Eles tratam os outros com misericórdia. E o Hudson, na semana passada, falou sobre isso e deixou muito bem clara a diferença entre misericórdia e graça. Ele usou isto como exemplo aqui. E resumindo, misericórdia e graça, misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos, isto é misericórdia. E graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Nós estávamos afastados de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos estavam condenados à morte eterna, o homem se afastou de Deus, mas Deus usou de misericórdia. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então, misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos a morte eterna, mas Deus nos deu Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que pagou o preço em nosso lugar. Ele assumiu toda a nossa culpa, levou todos os nossos pecados. É por isso que quando ele chegou na sua morte, ao expirar, ele disse: tudo está consumado, nada mais a fazer, toda a dívida está paga. Eles não têm que pagar mais nada, porque Jesus já havia pago o preço. Ele disse: tudo está consumado, ou seja, não há mais nenhum crime, não há mais nenhuma dívida, porque eu paguei tudo. A misericórdia de Deus se manifestava de uma forma completa quando Jesus disse isto: tudo está consumado. Aí vem a graça de Deus. Ele nos dando aquilo que nós não merecíamos, favor imerecido. Aí nós vamos agora, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A condição para se ver Deus é ter um coração puro. Daí Jesus vir falando das bem-aventuranças e chegar a esta e dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Vejam que é um processo. Tenho que reconhecer que sou pobre de espírito, tenho que chorar pelos meus pecados, tenho que reconhecer que eu necessito ser humilde, que eu necessito ser misericordioso. Tudo isso vai trabalhando em mim, purificando o meu coração, e isso me dá a condição de ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Davi, no Salmo 51, ele, após ter cometido aquele pecado de adultério com Betsabá, ele derrama o seu coração diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele confessa o seu pecado diante de Deus, e ele, por fim, pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um coração estável, porque Davi sabia que havia pecado, que ele estava distanciado de Deus por causa daquele pecado, e que se ele não tivesse um momento de contrição, de arrependimento, se ele não chorasse pelo seu pecado, ele não poderia ver a Deus. Então ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um coração estável. Ele precisava de um coração puro e precisava de um coração estável, porque Davi, ao cometer o seu pecado, ele estava em instabilidade diante de Deus. A nossa vida diante de Deus tem que ser uma vida estável. Nós não podemos ficar uma hora concordando com aquilo que o mundo aprova e outra hora concordando com aquilo que a palavra de Deus aprova. Nós não podemos ficar com um pé lá e o outro cá. Nós temos que ter um coração estável, voltado para a palavra de Deus, que busque a palavra de Deus, que procure viver de acordo com os procedimentos emanados da palavra de Deus. Um coração estável é um coração que está firmado no Senhor. Fora do Senhor, nós não temos estabilidade espiritual. Nós necessitamos de um coração puro e, ao mesmo tempo, necessitamos de um coração estável. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas são julgadas pela aparência, por aquilo que demonstram externamente. Então, a pessoa chega bem arrumada, bem pomposa, ou chega esbanjando dinheiro ou autoridade, elas são tratadas de maneira diferente. Jesus confrontou esse tipo de comportamento, porque Jesus sempre teve debates com os fariseus, porque eles procuravam viver uma vida que não era a realidade espiritual daquilo que eles pregavam. Aí Jesus, por diversas vezes, os chamou de sepulcros caiados, ou seja, eles viviam de aparência. Sepulcro caiado. O sepulcro, aqui no Brasil é muito comum, e nos países europeus também, esses cemitérios que são até meio tristes, porque são aqueles sepulcros e pintados de branco geralmente, né? Alguns que têm mais posse chegam a fazer até uma mini casa lá, né? Chegam até a fazer um palacete e pintam aquilo com muito esmero, com muito prazer. Aquilo é pura aparência. Porque o que há dentro daqueles sepulcros? Nada mais do que matéria decomposta, nada mais do que podridão. É isso que é a nossa vida. E Jesus os compara, então, a sepulcros caiados. Eles demonstravam uma pureza que vinha da cal. Pegava a cal e pintava o sepulcro, e pintavam a si mesmo com uma cal e ficavam brancos. E essa brancura era uma brancura externa. E a brancura não pode ser externa. A brancura tem que ser brancura de coração. É por isso que Jesus dizia para eles: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor não olha para o exterior, o Senhor olha para aquilo que está dentro de nós. É por isso que Jesus disse: olha, vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Coração, a gente costuma dizer que coração de gente é terra que ninguém pisa, não é isso? E é a pura realidade. Vocês querem ver? Alguém imaginaria que aquele voo que saiu de Barcelona para Düsseldorf, aquele voo, aquele copiloto, alguém imaginava o que estava passando no coração daquele copiloto? O avião, com a sua manutenção em dia, totalmente aeronavegável, pronto para voar, com uma tripulação treinada, mas, no entanto, havia ali um homem com maldade no seu coração. Com maldade no seu coração, e nenhuma daquelas outras 149 pessoas, inclusive o seu superior hierárquico, o comandante do avião, nenhum deles enxergou o que se passava no coração daquele copiloto, daquele segundo oficial.
aliás, daquele primeiro oficial, o comandante e o primeiro oficial. Ninguém enxergou o que passava no coração daquele copiloto. E, no entanto, ele causou uma surpresa para todos nós do mundo todo, porque ninguém conhece o coração de ninguém. Ninguém, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece os corações. Se nós quisermos levar uma vida dobre diante do Senhor, é impossível, porque o Senhor sabe o que se passa lá dentro. Aquele copiloto estava com más intenções e levou a cabo as suas más intenções. Acabou com a sua vida e com a vida de muitos outros. Mas nós não podemos esconder aquilo que se passa dentro do nosso coração. O Senhor nos conhece muito bem. O Senhor sabe quando nós estamos vivendo uma vida de pureza diante dEle. Então, dizer que o coração dos outros é terra que ninguém pisa, há exceção. O Senhor conhece o nosso coração. Então, achar que o Senhor não conhece aquilo que se passa no nosso coração é um ledo engano, porque é uma vida de discípulo que vive brincando de ser discípulo de Jesus Cristo. E esse tipo de discípulo jamais vai fazer discípulo. Jamais vai fazer discípulo. Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, ele diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente de cada um para recompensar, para dar a ele o privilégio de ver a Deus. A recompensa é esta, de um coração puro. E o Senhor sonda e examina o coração para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vejam que as obras aqui não se referem como meio de salvação. Nós fazemos obras porque nós somos salvos, porque isso é fruto de um coração puro. Obras não salvam ninguém. Como eu disse, nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus. As obras são frutos de um coração puro, e é por isso que nós somos chamados a trabalhar para o Senhor, a produzir boas obras, a dar bons frutos, porque nós somos recompensados. O Senhor recompensa cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com a sua obra. Primeiro, a conduta, e a conduta é fruto de um coração puro. Limpo de coração, então, refere-se à integridade de coração. Um coração puro é um coração íntegro. E um coração íntegro, ele tem relacionamento com Deus. É impossível uma vida de um cristão sem ter relacionamento com Deus. Jamais haverá pureza em um coração daquele que se identifica como cristão, daquele que se identifica como discípulo de Jesus Cristo, se ele não tiver relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E relacionamento com Deus significa vida de oração, vida de contato com a palavra de Deus. Vida de oração é separar tempo para estar com Deus. Nós tiramos tempo para a internet, nós tiramos tempo para conversar, nós tiramos tempo para estudar, nós tiramos tempo para ver o nosso programa de televisão favorito, mas nós muitas vezes não tiramos tempo para a oração. Vida de coração puro, se quiser ter um coração puro, faz-se necessária uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de oração, uma vida de contato com Deus. É impossível viver sem dialogar com o Senhor. Por isso que o Senhor nos recomenda sobre a oração, e por isso que o apóstolo Paulo recomenda lá em Filipenses: ore em todo o tempo, porque nós temos que estar vigilantes. Então, integridade no relacionamento com o próximo, integridade no relacionamento com o Senhor, integridade no relacionamento com o próximo, e essa integridade no relacionamento com o próximo vai chamar as outras bem-aventuranças, porque eu vou ser misericordioso com o próximo, eu vou usar de justiça com o próximo, eu vou ter serenidade com o próximo, e eu vou ser coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu pratico. Então, coração puro é vida de integridade. E vida de integridade significa que eu não posso servir a dois senhores. Um eu dividido não é um eu íntegro. É impossível ter dois senhores na minha vida. Jesus disse que se nós tivermos dois senhores, nós vamos ter que agradar um e desagradar o outro.
E isso significa divisão, e aquilo que é dividido não demonstra integridade. Aquilo que eu divido não é mais íntegro. Eu tenho que ter inteireza de coração no meu caminhar com o Senhor, na minha vida com o Senhor, no meu proceder com o Senhor. E esse meu proceder com o Senhor, esse meu caminhar, essa minha vida de integridade, ela vai proporcionar o quê? A manifestação do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é produzido, ele se dá em um coração puro. Em um coração puro. Há uma estreita relação, se você observar, lá em Gálatas 5:22, quando fala sobre o fruto do Espírito, com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças e o fruto do Espírito estão correlacionadas. Preste atenção só quando você lê Gálatas 5:22, o que diz lá? Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Então, veja, tudo isto tem a ver com a bem-aventurança. Quando as bem-aventuranças estão sendo desenvolvidas, trabalhadas na minha vida, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus, e isso me leva à produção do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Preste bem atenção. O fruto, integridade, não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Não diga os frutos do Espírito, porque na Bíblia está escrito o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você quer ter um exemplo de fruto do Espírito? É o fruto. Imagine uma laranja. São diversos gomos formando um só fruto. Isso é fruto do Espírito. Eu não posso ter um gomo estragado nesse fruto do Espírito. É este o exemplo que nós temos de fruto do Espírito. A integridade que há numa laranja. São diversos gomos formando um só fruto. Então, as bem-aventuranças, elas permitem fertilizar o meu coração para que ele possa dar bons frutos, para que a minha vida possa glorificar o nome do Senhor, para que a minha vida possa demonstrar ao mundo a diferença que eu faço neste mundo. Nós não podemos ter um testemunho diferente. Nós podemos pregar o Evangelho e não usar palavras. Alguém já disse que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Isto não é vida de integridade, isso não é uma vida baseada nas bem-aventuranças, isso não é uma vida baseada no fruto do Espírito. Então, a pureza de coração, a pureza de coração está ligada com o fruto do Espírito. A pureza de coração, ela é diretamente proporcional à minha aproximação e prática da palavra de Deus, diretamente proporcional. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho contato com a palavra de Deus, maior vai ser a pureza do meu coração. É diretamente proporcional. Quando uma cresce, a outra vai crescendo. Se eu tenho contato com a palavra de Deus, se eu tenho minha vida de dedicação à oração, a pureza do meu coração vai crescer na mesma proporção. E à medida que eu tenho este contato com a palavra de Deus, a pureza do meu coração me leva a um avivamento, porque avivamento, que muita gente gosta de falar na igreja, só é possível avivamento mergulhando na palavra de Deus. Não há outra forma de avivamento a não ser buscando a palavra de Deus, a não ser estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser filtro para a minha vida. E à medida que eu vou filtrando, eu vou tornando a minha vida mais pura. Observe o que você faz com a água que você bebe em casa. Você bebe a água diretamente da torneira, que no Brasil isso é impossível. Nós não estamos em Nova York para fazer isto. A água aqui chega à nossa casa, à nossa torneira, nós passamos por um filtro, não é isto? Embora ela já tenha passado por outros processos de purificação. Se você vir a maneira como sai a água do Rio Guandu, você vai dizer que nunca você vai beber água na sua vida. E, no entanto, aquela água do Rio Guandu, ela passa por uma série de processos de purificação, e você ainda não satisfeito, quando chega em casa, você ainda filtra a sua água, e alguns chegam até a fervê-la para beber. Então, à medida
que eu vou me aproximando da palavra de Deus, eu vou passando por um avivamento, eu vou purificando a minha vida, e isso faz com que eu confronte aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é heresia, aquilo que é pregado nos púlpitos. Isso vai me levar a filtrar. Paulo, quando chegou em Bereia para pregar o evangelho, lá na sinagoga, a Bíblia diz que, à medida que ele ia falando do evangelho, os bereanos, eles iam verificando aquilo na palavra de Deus. Observe que naquela época os bereanos tinham somente o Velho Testamento. E à medida que Paulo ia pregando, Paulo estava falando de Jesus Cristo, e eles estavam no Velho Testamento procurando encontrar embasamento para tudo aquilo, e eles conseguiram no Velho Testamento enxergar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a chave hermenêutica do Velho Testamento. Então, eles foram confrontando tudo aquilo com a palavra de Deus, tudo aquilo que Paulo ia falando, eles foram passando pelo filtro da palavra de Deus. Vocês sabem por que nós vemos hoje uma série de coisas estranhas que nós não víamos na igreja no passado? É porque muitas igrejas acabaram com a escola dominical, muitas igrejas não têm mais estudo da palavra, aí fica fácil para o líder conduzir a sua congregação. Porque quer queira ou não, as heresias, elas nascem no púlpito. Então, eu que estou aí embaixo, quando alguma coisa é falada aqui em cima, eu tenho que ter a obrigação de purificar aquilo e passar pelo filtro da palavra de Deus. E uma vez constatado que aquilo é procedente, eu tenho que aplicar isso na minha vida e levar para casa e durante a semana continuar digerindo aquilo, estudando a palavra de Deus, para que eu possa ter um avivamento. Então, um bem-aventurado é aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, porque ele aplica a palavra de Deus em sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vejam que não há separação. Eu vou só andar nos caminhos do Senhor durante o dia, à noite eu estou solto, posso fazer o que quiser, ou vice-versa. Não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, porque guarda o seu coração. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, ou seja, para ter um coração puro. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí, quando a gente vai ler as bem-aventuranças, a gente observa que para cada bem-aventurança há uma promessa associada, há uma bênção associada. Você já percebeu isso? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São 8 bem-aventuranças. A integração delas, a integração de todas elas não podem ser separadas, assim como o fruto do Espírito é um fruto, é unidade, é no singular. As bem-aventuranças, elas formam um conjunto, e a integração dessas bem-aventuranças, ela forma o caráter do cristão. Então, a bem-aventurança tem a ver com o caráter, com o comportamento, com o proceder do cristão no dia a dia com o Senhor. Há uma sequência lógica nas bem-aventuranças. É da mesma forma como nos 10 mandamentos também há uma sequência lógica. Você vai verificar que os primeiros mandamentos têm a ver no nosso relacionamento com Deus e os demais têm a ver no nosso relacionamento interpessoal. Há alguns pré-requisitos que devem ser observados se eu quero ter um coração limpo. Há etapas que devem ser cumpridas antes. Aí você vai ver que antes de eu ter um coração limpo, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, então eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito, eu preciso reconhecer eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso chorar diante do Senhor, eu preciso ser humilde, eu preciso ser sereno. Então há várias etapas
que devem ser cumpridas. Há pré-requisitos que devem ser cumpridos. Isso significa que a vida do cristão é um crescendo. Para se ter um coração limpo, então, é preciso ser pobre de espírito, chorar, ser manso, ter fome, ser misericordioso, que são as 5 primeiras etapas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E pureza de coração significa a santidade, foi o que nós vimos. Por fim, nós vamos falar Hebreus capítulo 12, verso 14. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos falar juntos? Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Eu os convido agora para que, em pé, cantemos o hino 438.